Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos abordar o tema Mindfulness e meditação. Você já ouviu falar de Mindfulness, essa técnica nova, esse assunto novo? E talvez você fale, eu aprender a meditar, essa meditação Mindfulness. Hoje a gente vai mostrar como tem muito mais diferença entre Mindfulness e meditação do que semelhanças. E tem muita coisa que pode ajudar você no seu dia a dia com o que você vai aprender aqui sobre Mindfulness e também sobre meditação. Então vamos lá começar essa mini aula? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Vanessa, eu sou psicoterapeuta e estudo psicologia e tenho buscado na minha prática a terapia cognitiva comportamental, além de práticas baseadas em evidência. Eu sou o Heitor, eu sou psicoterapeuta, sou terapeuta de casais, e eu faço atualmente doutorado na Escola Paulista de Medicina, justamente no uso de Mindfulness para melhoria da qualidade do sono. Então, já venho estudando isso há bastante tempo para saber como é que dá para usar Mindfulness. E é bem Mindfulness mesmo, não é meditação. E é por isso que a gente achou bom fazer essa introdução para você que talvez nunca tenha ouvido falar ou ouviu falar e não sabe bem a diferença. Antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal, olha mais vídeos que a gente tem, porque a gente tem muito conteúdo que pode te ajudar aí nesse lado terapêutico. E é importante, né, você seguir, isso ajuda também que esse canal, os vídeos que são postos aqui, sejam levados para mais pessoas. Então, mais pessoas podem ter acesso a esse conhecimento, a todos os vídeos disponíveis já no canal. Vamos lá. Então, vamos começar com essa pergunta. O que é Mindfulness? E aí, a gente tem uma definição do Jon Kabat-Zinn, que é um professor, hoje ele é professor emérito da Universidade de Massachusetts. Então, ele é um grande professor americano que trouxe e estruturou, né? Ele é chamado de pai do Mindfulness. Foi alguém que estudou muito todas as técnicas de meditação, do budismo, etc., mas ele estruturou isso de uma forma que, cientificamente, começou a ser usado de forma terapêutica. Inclusive, para nos ajudar a diferenciar o que é Mindfulness de qualquer outra terapia, de meditação e de tudo mais. Olha como ele define Mindfulness. É o desenvolvimento de uma consciência devido à manutenção de atenção plena no momento presente e de não julgamento ao desdobramento dessa experiência, aproveitando-a momento a momento. Então, nessa frase simples, tem muitos componentes importantes que falam do que é Mindfulness. Então, primeiro, é algo que pode ser desenvolvido. É um desenvolvimento de você observar o que acontece e não julgar. Agora eu estou sentindo isso, eu estou com essa sensação, e eu só observo. E à medida que a experiência, o que quer que eu esteja vivendo na vida, assistindo esse vídeo, isso é um desdobramento dessa experiência. Isso tudo vai acontecendo comigo. E eu observo esse desdobramento de forma a aproveitar isso a cada momento. Faz sentido? E essa é uma prática que você pode desenvolver como uma habilidade no seu dia a dia. Isso vai trazer muitos benefícios para a sua saúde. Então, vamos explorar isso um pouquinho mais. Aqui a gente faz uma pergunta, né? O que é Mindfulness? É uma habilidade de atenção plena, ou seja, a gente pode treinar essas qualidades de atenção, de estar no momento presente, de buscar lidar com as situações, as experiências desafiadoras do nosso dia a dia com mais acolhimento, reconhecê-las, percebendo assim os seus pensamentos, as sensações no corpo e as emoções, fazendo com que a gente, no nosso dia a dia, quando a gente utiliza essa prática, a gente faz esse treinamento, a gente saia de reações automáticas que a gente lida, muitas vezes, no impulso. Algumas situações acontecem, algumas situações que estressam, que nos desafiam, fazem com que a gente haja de forma automática e gerando, assim, às vezes, consequências não muito positivas. E você treinando essa habilidade, treinando Mindfulness no seu dia a dia, você vai aprender
a fazer escolhas mais saudáveis e conscientes, né, de forma mais funcional, e aprendendo assim a lidar com os desafios de uma forma muito melhor. Então você vai com isso aprender a regular as suas emoções. E aí, esse termo regular as emoções é que é muito interessante, a gente fez um pequeno aprofundamento para trazer para você o efeito que mindfulness pode ter na sua vida. Então, o que é regulação emocional? Regulação emocional tem a ver com as coisas que nos tiram do sério, que a gente chama de gatilhos emocionais. Né? Tudo que, sei lá, pode ser uma mensagem no WhatsApp, um recado do seu chefe, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, aconteceu alguma coisa com meu filho, meu Deus do céu. Tudo isso, tudo que nos tira do sério, nos tira do centro, é o que a gente chama de gatilho, que está mostrado aqui nesse ponto vermelho. Acontece. E quando isso acontece, você pode notar no seu corpo, mas acontecem sensações. Então, o coração começa a bater mais forte, partes do corpo ficam frias, outras partes podem ficar quentes. Então, você tem uma série de sensações. Você também enche uma nuvem de pensamentos. Meu Deus, e agora? O que eu faço? E vai dar tudo errado. E todos aqueles pensamentos que entram na sua cabeça e uma série de emoções, às vezes raiva, medo, insegurança, ou até uma euforia. Tudo isso começa a acontecer. E muitas vezes, porque isso parece um turbilhão tão grande, nós, se não tivermos regulação emocional, a gente vai reagir no meio dessa onda. Que eu esqueci de falar que, além de tudo isso, pensamentos, sensações e emoções, o nosso cérebro também está alterado. Tem neurotransmissores funcionando de forma diferente, o nível de cortisol aumenta. E muitas vezes, por causa desse turbilhão todo, a gente tem comportamentos justamente nesse momento para tentar parar esse ciclo. Então, a gente vai se comportar, às vezes, de forma agressiva. Então, às vezes, você bate na mesa, você xinga alguém que não devia ter xingado, depois você vai se arrepender. Ou você foge de uma situação, fala, oh, deixa eu sair daqui. Às vezes, fisicamente, às vezes só mentalmente. Você começa a pensar em outra coisa e some dali. Ou ainda, você aceita situações, que a gente chama de submissão, você aceita situações que não era para você aceitar, mas fala, tá bom, deixa eu falar que sim, porque daí, pelo menos, eu paro um pouco esse ciclo, essa onda. Então, quando a gente não tem essa regulação emocional, estes comportamentos e alguns outros, mas esses três principais, fazem mal para a gente. Não é que faz mal para o outro, mas você tem isso como comportamento aprendido, automático, para lidar com esse turbilhão que vem com o gatilho. E quando a gente tem regulação emocional, o que a gente consegue fazer? A gente consegue observar esse ciclo, não agir naquele momento, deixar essa onda passar e responder atendendo às próprias necessidades, o que eu preciso nesse momento. E isso é muito rico para a vida e vale para muitas áreas. Você pode usar isso no seu relacionamento íntimo, no seu trabalho, no seu relacionamento com amigos, com pessoas, assim, com um atendente de call center, ou seja, quando você, todas essas situações que te levam, talvez, para comportamentos automáticos, quando você desenvolve regulação emocional, e mindfulness é uma das formas para isso, você consegue agir de uma forma muito melhor para você. Ou seja, a gente aprende, reconhece, sim, muitas vezes no nosso dia a dia, essa desregulação emocional, que faz com que a gente tenha comportamentos disfuncionais, que fazem com que a gente gere cada vez mais, às vezes, muito mais sofrimento, não só para si também, como para as pessoas em volta também, que acabam recebendo determinados comportamentos que, às vezes, criam situações desagradáveis também no seu dia a dia. Então, agora que vocês já sabem o que é regulação emocional, vamos voltar um pouquinho para o mindfulness, para dizer que mindfulness tem práticas formais, a pessoa para, tenta sentir o corpo, perceber sensações, emoções, pensamentos, tudo que está acontecendo ali de olhos fechados. E aqui, muitas vezes as pessoas falam que é meditação por ver essa cena. Mas o mindfulness tem muitas práticas que são informais. Enquanto eu estou aqui, por exemplo, eu estou 100% presente. Se de repente se apagar a luz, eu vou ter uma certa emoção aqui, eu vou perceber isso ao longo da nossa conversa. Ou enquanto eu estou comendo, é muito gostoso você parar e se alimentar, por exemplo, percebendo cada sabor,
percebendo emoções que você tem com determinadas comidas. Então, aprender a prática de mindfulness também está ligado ao dia a dia, e não só aquele lugar mais meditativo, tá? Tem a ver com estar presente a tudo que acontece. Você vai, com isso, aprender a lidar no seu dia a dia de forma muito mais consciente. Você vai aprender a trazer o foco para a sua atenção, e as formas de você se relacionar também acontece de ir mudando gradativamente, porque você vai ter ferramentas para você lidar com os desafios do dia a dia. Mas, e mindfulness é uma coisa válida como terapia? Ou é só uma coisa legal de aprender, tipo, vou aprender meditação? Não, vou aprender mindfulness também. Tem um valor terapêutico? A gente foi buscar umas informações para você. Existem vários estudos, artigos publicados sobre mindfulness. Entre eles, nós selecionamos esta meta-análise, né, que fez uma revisão de 209 estudos sobre o tema, totalizando 12.145 pessoas. E aí, o que é essa meta-análise? Para quem não sabe, meta-análise pega vários artigos, né, que foram estudados sobre esse mesmo tema e compara os resultados. E eles chegaram à conclusão que, em comparação com pessoas que não tiveram nenhum tipo de tratamento, ou com outros tratamentos, inclusive os tratamentos psicológicos, né, aquela sessão de terapia normal, tal, as terapias baseadas em mindfulness foram moderadamente eficazes. Então, teve uma melhora, um pouco de melhora comparado a não ter nada e comparado a outros tratamentos psicológicos. Mas não se mostraram mais eficazes do que a TCC tradicional, que é a terapia cognitivo-comportamental, ou tratamentos farmacológicos, que é remédio, né? Então, isso é importante de notar. Você fala, se não é diferente, por que eu vou aprender mindfulness? Eu vou lá tomar remédio. Pode ser uma opção. Por outro lado, se é igual o remédio, e aí você sempre faz, quem toma remédio tem que fazer um protocolo de mindfulness acompanhado pelo seu próprio médico, mas se o mindfulness for dando resultado, você pode ir abandonando, de acordo com a avaliação do seu médico, medicamentos. Isso acontece muito para medicamentos para dormir, para remédios de ansiedade. A pessoa começa a desenvolver mindfulness e começa a ter o mesmo resultado que o remédio tinha. Então, ela pode lentamente, com orientação médica, diminuir a quantidade de remédios. E também chegou à conclusão, né, essa meta-análise, que as terapias baseadas em mindfulness, elas são eficazes para vários problemas psicológicos, em especial para reduzir ansiedade, depressão e estresse. Você vê, os 3 grandes temas, assim, você está com ansiedade, depressão ou estresse, mindfulness é muito potente. A gente percebe que é uma ferramenta, né, que pode te ajudar muito. Então, você aprender essa prática e levá-la para o seu dia a dia, ela tem muitos benefícios. E aí, como é que o mindfulness é usado na psicoterapia? Ou seja, você vem para uma terapia querendo usar mindfulness para quê? Então, mindfulness, a partir dessa habilidade, muitos estudiosos criaram protocolos, que é formas estruturadas de fazer um programa de 8 encontros, normalmente, para você aprender essa habilidade com um objetivo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um dos protocolos criado por uma americana, Sarah Bowen, que ela criou esse protocolo para prevenção de recaída em pessoas que têm vícios e que também acaba servindo muito para ansiedade, porque antes da recaída, quando a pessoa vai usar de novo aquela droga, ou aquele álcool, o que quer que seja, normalmente ela está no estado de ansiedade. Então, a gente usa muito esse protocolo para ensinar manejo de ansiedade. E aí, os protocolos, nesse caso, por exemplo, tem 3 blocos separados nesses 8 encontros, que são blocos para te ensinar a fazer mindfulness, depois, para você usar aquilo que você aprendeu naquela situação, seja de recaída, seja de estresse, de depressão, e depois de autocuidado e como manter isso. Porque quando você aprende algo novo, funciona super bem enquanto você está ali no curso, mas como é que depois você usa e se mantém isso? Então, a gente toma esse cuidado. Vocês percebem? Quando você vai aprender mindfulness, tem estrutura, tem base inclusive científica muito sólida por trás de cada protocolo de mindfulness, esses protocolos mais estruturados, mais clínicos. Então, com isso, a gente mostra que mindfulness é uma habilidade
Mindfulness é uma habilidade que você pode desenvolver para ter a sua regulação emocional melhor e que você pode usar terapeuticamente para problemas específicos que a gente conhece bem. E agora nós vamos falar um pouquinho da meditação, para que a gente entenda o que é a meditação. A meditação, ela é uma prática milenar, ela é muito difundida, principalmente no Oriente, nas tradições religiosas, principalmente no budismo, hinduísmo, e em outros lugares também. E dentre todo esse conhecimento, assim, ele tem alguns pilares em comum, porque se você pensar numa definição única para meditação, não existe. Existem várias definições dependendo do lugar que você está buscando a fonte. Por exemplo, se você for buscar em práticas religiosas, vai ter uma definição, em outras tradições, enfim. Mas elas têm alguns pilares em comum, como, por exemplo, a disciplina da mente, essa questão de trabalhar os fluxos dos pensamentos, todo esse aumento de pensamentos, você conseguir lidar, diminuir esse fluxo de pensamentos, além de trabalhar também o foco com a mente, focar a sua mente em um único ponto, trazer para esse estado de presença. Dentre isso também, além das tradições orientais, práticas religiosas, também o yoga, ele faz muito uso da meditação. A gente até considera a meditação faz parte do yoga, né? O yoga é meditação. E até como a minha experiência, né, como professora de yoga, por isso eu trouxe esse contexto também, para vocês entenderem um pouquinho mais. Essa imagem mostra um pouco a estrutura que o yoga leva à prática de meditação. Patanjali foi um dos mestres que escreveu sobre o yoga de forma um pouco mais estruturada, e ele dividiu em passos, né, em 8 passos. E nesses 8 passos, o quinto, o sexto e o sétimo, ele aprofunda mais em relação à definição do que é a meditação para o yoga. No quinto passo, ele fala o Pratyahara, que trabalha a abstração dos sentidos. E como é que a gente trabalha isso, né? Você aprender a gente, no nosso dia a dia, nós temos muitas situações, muitas experiências no nosso dia a dia que nos levam cada vez mais para os estímulos externos. Isso faz com que a gente receba diariamente muitas informações, imagens, sons, sensações, tudo está acontecendo aqui externamente. Isso faz com que a gente cada vez mais diminua a nossa capacidade de entrar no estado mais introspectivo, né, de se desligar momentaneamente de todas essas distrações e entrar num estado mais introspectivo. E com esse passo, a gente aprende algumas técnicas que vai nos permitindo abstrair todos esses estímulos externos para que a gente possa cada vez mais entrar em contato consigo. O sexto passo, ele fala um pouco, que a gente chama de dharana, ele é a concentração. Ou seja, a partir do momento que a gente aprende a abstrair todas essas distrações externas, a gente começa a direcionar a nossa atenção, a gente entra num estado de concentração. Pensando assim que a concentração, ela é algo que não pode ser forçado, porque quando a gente fala assim, vou parar, vou me concentrar, cria aquela atenção, isso vai agitar muito mais a sua mente. Então, o que você vai aprendendo na prática são algumas técnicas que vai direcionando a sua mente para que você você primeiro faça a abstração, que é o quinto passo, e aí você entra num estado de concentração. Vai direcionar a sua atenção para um único ponto. E esse único ponto existem várias técnicas que você pode fazer, de focar o seu olhar para um ponto fixo, você focar, por exemplo, para uma vela, você pode trazer a sua atenção para a sua respiração, muitas vezes são usadas imagens, visualizações, e também entoação de mantras, tudo isso para quê?
quando a gente usa essas técnicas, por exemplo, como eu falei, de focar somente num olhar, em um ponto, na vela, trazer atenção, por exemplo, para a respiração, todas essas N outras técnicas que você vai aprendendo, você entra num estado que a gente chama de dhyana, que é a meditação em si. Quando você entra nesse ponto, o professor que vai estar te ensinando essa técnica, essa prática, nesse momento já ele não faz mais parte disso, porque esse é um momento que é consigo. O quinto e o sexto passo, você aprende. A partir daí, que você conseguiu entrar no estado de meditação, ela é uma prática que você faz sozinha, porque você já aprendeu a abstrair, então nada que é externo mais te atrapalha, nada que você entra num estado de concentração, então é como se você entrasse num estado ali que nada mais fora te perturba, e aí você consegue entrar numa meditação, e nesse processo você pode ter vários insights, autoconhecimento, enfim, é muito usado nesse sentido. E aí, para dar mais uma visão, né, vocês que acompanham meu canal, se você está vendo pela primeira vez, tem várias meditações que eu dou, e que eu fui aprendendo, comecei a meditar faz mais de 10 anos, sempre com essa visão de acessar um lugar mais profundo em si. Da onde vem isso, né? Então, dentro da linha que eu trabalho, isso vem também desde Jung, que fala que o propósito do ser humano é manifestar o self. Como é que eu vejo isso? Todos nós temos dentro de nós um self divino, onde estão as nossas melhores emoções, nosso amor, a nossa alegria, a sabedoria, tudo que a gente faz de bom e que a gente cria no mundo, né, fora de nós, com esse self. Então, vir aqui assistir um vídeo, estudar, conhecer mais, crescer, vem desse lugar de ficar mais alegre, mais feliz. Mas nós também temos um eu inferior, que a gente chama que é onde estão os nossos medos, as dores, o orgulho, a teimosia, nossos defeitos, com N nomes que você queira dar. E a gente tem comportamentos que a gente mascara esses defeitos. A gente tenta não mostrar para ninguém que a gente sente medo, que a gente é impotente, ou que a gente sente raiva, né? Tem muitas máscaras. E aí tem várias formas de mostrar essas máscaras, seja por uma agitação mental, racionalização. Estou com medo, mas não, eu já racionalizo, esse medo passa. Ou às vezes a agressividade, a retirada, a submissão, que a gente já falou de comportamentos ali, na parte de quem não está bem regulado emocionalmente, mas comportamentos como o narcisismo, eu só penso em mim, só quero saber de mim, o masoquismo, onde eu faço mal a mim mesmo, o excesso de controle ou rigidez, tudo isso são comportamentos que a gente tem para tentar dizer que a gente não é tão mal, assim, esconder essa parte feia. E aí, o que a meditação começa a fazer? A gente, quando começa a meditar, a gente começa a dissolver um pouco essa máscara. E é por isso que muita gente tem resistência à meditação, porque a primeira coisa que vem pode ser até uma ansiedade maior. Por quê? Porque eu vou entrar em contato com coisas que estão escondidas. Então, a minha dor, meus medos, ninguém quer isso conscientemente até começar a entender o benefício de fazer isso. Mas quando eu começo a aprender que com a meditação eu consigo ultrapassar essa camada e aumentar o meu contato com o meu self divino, essa sabedoria maior. Esse é o grande ganho da meditação. De repente você tem um insight, você começa a falar, a ouvir como uma voz que vem de um lugar mais profundo dentro de você. E é muito bom para a vida também. É muito útil meditar quando você tem essa consciência. Então, usando, por exemplo, as técnicas que o yoga traz, ou mesmo essa consciência simplesmente de que você tem um self divino e sábio dentro de você, a meditação leva para esse lugar. Então, percebe como o conceito é totalmente diferente entre mindfulness e meditação? Então, depois, se você quiser experimentar isso, pega uma das minhas meditações que estão no canal, você vai ver que ela é composta desta forma. Mas é muito importante que você veja aí se você quer fazer isso como uma evolução pessoal, porque essa é a ideia da meditação. E aí a gente chega na pergunta que trouxe esse vídeo à tona, que é a questão de se mindfulness é igual a meditação ou não. Na minha visão, na nossa visão, não é a mesma coisa, porque tem algumas semelhanças. Qual que é a semelhança?
No Mindfulness, muitas vezes na prática formal, a pessoa está lá, sentada, de olho fechado, você olha de fora, a pessoa está meditando. Mas, na verdade, ela está observando sensações, emoções, pensamentos, está se regulando emocionalmente, está trazendo uma tranquilidade para poder observar o processo dela mesmo. Então, Mindfulness é uma habilidade que você treina. E meditação é um contato mais profundo consigo mesmo, ou consigo mesmo. E é um lugar de você realmente fazer um autoconhecimento e descobrir mais potenciais sobre você. Eu costumo dizer assim, ninguém precisa, vamos dizer assim, de mindfulness e meditação para viver. Quanta gente não vive aí tocando a vida. Porém, mindfulness pode ser muito útil, porque naquele momento que você está na máscara, você reage emocionalmente, você age de uma forma ruim para você. Então, com mindfulness, você já começa a se regular um pouco mais. E com meditação, você dá um passo a mais. Além de você se regular, é muito importante aprender mindfulness para depois aprender a meditar, ajuda muito, mas talvez você não queira, pode parar no mindfulness. Agora, quem quiser aprender mais sobre si e despertar uns potenciais mais fortes, pode sim começar a se dedicar à meditação. E a meditação vai começar a trazer este lugar de contato com algo mais profundo em você. E vejo também que é uma diferença, sim, entre os dois, pensando também que o Mindfulness, ele trabalha muito essa questão de você criar habilidades, de você aprender formas de você lidar, reconhecer a si, percebendo como você lida com as situações do seu dia a dia, como o seu corpo fica, como está a sua mente. Você primeiro aprende a se reconhecer através das técnicas que você vai aprendendo, e você vai ganhando mais formas de você lidar no seu dia a dia. Então, você aprende e coloca aplicação na sua vida. A meditação, ela tem muitos pontos positivos também, para ajudar também, muitas vezes, acalma a pessoa se sente bem, mas muitas vezes a meditação, ela não é para todo mundo. Tem pessoa, se você pensar que você vai entrar num processo de contato consigo, dependendo de como a pessoa está, às vezes ela está com questões muito sérias, emocionais, que precisam de um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento médico, de forma muito mais dedicada, e ela entra em contato sozinha consigo nesse processo, ela pode acessar coisas que ela não vai dar conta emocionalmente. Isso pode agravar, às vezes, algumas situações que ela não sabia, às vezes, que estava ali, ou às vezes sabia, mas não estava sabendo lidar. Então, a meditação, ela muitas vezes não é para todo mundo, né? A gente pensa, muitas vezes é divulgado erroneamente isso, mas é bom entender as diferenças de cada uma, a finalidade de cada uma, né? Então, a proposta desse vídeo que nós oferecemos aqui para vocês é vocês conhecerem um pouco de cada um. Claro, isso aí seria aulas para você aprofundar em técnicas nesse sentido, mas nesse primeiro vídeo, a gente quis apresentar e você perceber a diferença e a eficácia de cada uma no seu dia a dia. E tem muitas outras diferenças, né? Como a gente já falou, a questão da fundamentação científica, ou seja, é muita coisa para falar mesmo. Por isso é que, se você quiser saber mais, entre em contato com a gente oferece esse tipo de treinamento em grupo, em mentorias individuais. Vocês viram aí Mindfulness para estresse, para ansiedade, para depressão, com alta resolutividade. Vocês viram também protocolo para gente que está em processo de vícios, né, que não consegue largar, dependência, e é muito bom para relacionamento entre casais, ajuda demais, porque tem muito gatilho emocional, que você consegue ver que você cai numa agressividade, então tem muitos usos possíveis. Entre em contato com a gente, porque a gente pode explicar e avaliar para o seu caso o que é melhor. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui trazendo um pouco mais de conhecimento para vocês levarem isso para o seu dia a dia. Lembrando, novamente, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para pessoas que você acredita que precisam receber esse conteúdo, e também, conforme você escreve, você está ajudando muito o canal para que ele cresça e mais pessoas tenham acesso.
nós cada vez mais estaremos trazendo novos conteúdos, temas do nosso dia a dia, que vai te ajudar a ter mais ferramentas para você lidar emocionalmente de forma positiva na sua vida. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade e em breve novos vídeos. Um grande abraço, até o próximo vídeo.